Tudo certo? Tudo certo, Cíntia? Tá ouvindo a gente? Tudo Tá? certinho, Cris. Então tá bom. Então podemos começar, né? Boa noite a todas e todos que estão aqui com a gente para assistir essa palestra. Essa atividade é mais uma atividade paralela e combinada à exposição Faca, Colher e Garfo, que está em cartaz na Casa Museu, né? São todos convidados, os que puderem, que estão em São Paulo, né? E hoje temos novamente a Cíntia nessa programação, que vem falar desse tema para a gente tão importante, né? Tão importante nesse momento também. Então, eu passo a palavra para a Lívia, que vai fazer a mediação dessa conversa no final e durante, enfim, na medida que a Cíntia precisar, tá bom? Então, vai lá, Lívia. Boa noite a todos que nos acompanham. Meu nome é Lívia Versati, sou assistente de cursos da Casa Museu Clabin, no núcleo coordenado pela Ana Cristina Montella, que abriu a nossa sessão hoje. Hoje a gente recebe a palestra intitulada Uma Cozinha Nacional, por uma história da formação da cozinha brasileira, palestra conduzida pela professora Cíntia Gama. Vou passar alguns breves informes. Como vocês sabem, a gente emite certificado de participação. Então, durante a palestra, eu vou encaminhar no chat um formulário para vocês preencherem e dentro de até um mês, vocês vão receber, através do e-mail de vocês, o certificado desse encontro. Além disso, vocês podem encaminhar as suas questões no chat, que ao final dessa apresentação, a gente vai ter um momento de mediação das perguntas para a professora. Então, eu aproveito para agradecer a presença de todas e todos essa noite e apresentar a nossa palestrante. Cíntia Gama Roland é bacharel em História pela USP, mestre em Arqueologia pela UFRJ, doutora pela École Pratique des Hautes Études, em Paris, com pós-doutorado pelo Museu Nacional. Foi conselheira científica do Museu do Louvre, integrante de 3 missões arqueológicas no Egito e pesquisadora da coleção egípcia do MASP. É pesquisadora associada dessa instituição da EF em Paris e integra diversos laboratórios de pesquisa no Brasil, tais como o CESCHAT, Museu Nacional, e TAFOS, na USP. Se eu estiver pronunciando certo, Cíntia, depois você me corrija. É professora e coordenadora dos cursos de História, Geografia e Hospitalidade da FMU, mediadora cultural e científica do Museu de Confluence, em Lyon, na França. Cíntia, é uma alegria, como você sabe, essa parceria e te receber aqui para esse tema tão fundamental, nessa programação combinada, nossa exposição. Então, reforço o convite a todos e todas a visitarem a Casa Museu Clabin para a exposição Faca, Colher e Garfo, uma história. Então, a palavra é sua, Cíntia. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez com a gente hoje. Oi, gente, boa noite. Obrigada aí pela presença, obrigada a todos, obrigada mais uma vez à Fundação pelo convite aí, que é uma parceria já há anos, né, que nós temos, então agradeço muito. E, gente, fiquem à vontade para colocar todas as perguntas que vocês quiserem, porque nós vamos estar falando da nossa cultura, né? Porque quando a gente está falando de alimentação, a gente está falando de nós mesmos, nós vamos estar falando da nossa cultura nacional, um pouco dessa formação dessa cultura alimentar nacional. Então, isso concerne a todos. Então, por favor, sintam-se à vontade para colocar todas as perguntas que vocês quiserem, tá bom? Inclusive, assim, eu tenho a minha mania, né? Eu sempre vou deixando o chat aqui aberto. Então, se eu já ver alguma pergunta que dá para dar uma encaixada aqui no meio do caminho, que tiver a ver com o que eu estiver falando na hora, eu já tento ir respondendo na hora, tá? Se eu achar que vai fugir muito do tema, aí eu deixo para responder no final, tá? Gente, quando eu fiz o resumo dessa palestra, foi no começo do ano, se não me engano, foi acho que no comecinho do ano, para enviar, né, para a Cris, para a Lívia, para a gente organizar essa palestra, eu fiz um resumo, só que assim, quando a gente faz uma proposta de uma palestra, você tem mais ou menos encadeado o que você quer falar, mas você ainda não tem o começo, meio e fim, é como se você tivesse o pitch da história, só que falta todo o desenvolvimento. E aí, no caminho, eu comecei a organizar essa palestra, de lá para cá, e eu falei, gente, é um saco sem fundo, para eu explicar tudo isso. Então, eu tentei organizar de um jeito que ficasse lógico. No final, eu vou dar uma tônica mais sudeste,
peço até desculpas para isso, vocês vão entender no final porque eu vou dar uma tônica um pouquinho mais sudeste, porque se eu fosse fazer uma tônica norte do Brasil seria uma coisa, se eu fosse dar uma tônica nordeste do Brasil seria uma outra coisa, sul do Brasil seria outra, centro do Brasil seria outra. Então eu vou falar mais ou menos em linhas gerais do Brasil, e é mais para o final, quando a gente chegar na chegada da família imperial, em 1808, que aí eu vou dar uma puxadinha para o sudeste, tá? Mas não fiquem bravos comigo, depois se vocês tiverem alguma pergunta dos outros regionalismos, não tem problema nenhum. Então, eu coloquei aqui um programinha meio para fazer um índice do que eu tentei organizar nessa palestra. A gente vai primeiro falar um pouquinho da noção de civilização, porque uma grande coisa que eu estou tratando, não sei para quem estava já na minha última palestra, o meu objetivo é tratar das questões alimentares como uma construção de uma imagem, como uma construção de identidade, e nós vamos ver que, às vezes, essa construção de identidade, ela passa por julgamentos, tá? Do que é civilizado, do que é selvagem, e a construção da nossa alimentação, ela passou por um julgamento muito grande, tá? Então, nós vamos trabalhar essa noção de civilização, depois eu vou falar um pouquinho de Brasil, depois eu vou para uma noção de julgamento associada à alimentação, aí eu vou fazer um breve histórico da cozinha brasileira, tá? Até chegar num grande momento no século XIX de uma europeização gigantesca que vai chegar no sul e no sudeste, para a gente chegar aí e tentar ver esse panorama como está hoje, como nós nos vemos gastronomicamente, como nos víamos, como nos construímos, como a gastronomia nos construiu, como nós construímos a nossa alimentação e como a nossa alimentação nos constrói. Então, realmente, o objetivo é tratar uma questão de identidade e de imagem aqui, só que essa questão de identidade nós vamos tratar pelo meio da comida, né? Então, só para a gente retomar isso para quem estava, só que eu não sei se todos, né, estavam aqui na palestra passada, eu comecei com uma noção de civilização e acabei desenvolvendo mais para tratar dos trabalhos do Norbert Elias. Mas quando a gente está tratando a questão de civilização específica para o Brasil, e a gente olha a história do Brasil como um todo, o que foi usado para entender o Brasil, no geral, não é a noção de Norbert Elias. É uma noção mais básica, né? É a questão do, inclusive, evolucionista, tá? De que a civilização é um estágio mais avançado de determinada sociedade humana, caracterizada basicamente pela sua fixação ao solo, mediante construção de cidades, daí derivado do latim civita, que designa cidade ou civile, o seu habitante. Por que eu estou colocando essa definição? Porque, assim, nós já temos um problema na história do Brasil, quando a gente fala história do Brasil. Porque se a gente for pegar o conceito básico de história, né, a história começa a partir do momento que a gente tem escrita. Tendo a noção de que os povos que ocupavam o território brasileiro até 1500 não praticavam a escrita, a gente já subentende que não tem história no Brasil antes de 1500. Ao pressupor que não tem história no Brasil pelo simples fato de não haver uma cultura escrita, é como se, de uma certa maneira, a gente já estivesse imputando o julgamento e aniquilando esse passado brasileiro. Por que isso é ainda mais complexo do que vocês imaginam? Para quem é historiador, no geral, a gente faz a datação dos períodos históricos a partir das idades dos metais. Então, a gente fala a idade de ferro, a idade do bronze, todas essas coisas. Gente, não funciona esse tipo de datação para o Brasil também. Então, a gente não entra, o que existe no Brasil antes de 1500, não entra na curva de nenhum critério de análise historiográfica. Você não entra na idade dos metais, você vai ficar quase lá parado na idade da pedra, neolítico, paleolítico, você não consegue ir muito além disso, tá? E não entra num critério de civilização por meio de construção de cidades, né? Porque nós temos povos que são nômades, povos que são seminômades, povos que são sedentários, mas a gente tem um grande problema de preservação das cidades por causa dos materiais usados para a construção, né? E o clima brasileiro, que isso acaba gerando um problema. Então, é como se já nesse primeiro julgamento não tivesse história, não houvesse civilização, e, portanto, a gente pode classificar, coisa que eu não concordo de maneira nenhuma, antes de 1500 como selvageria.
no Brasil. E foi, na verdade, o que os conquistadores, o que os portugueses vão atribuir às populações locais, a essa questão exatamente de uma selvageria, porque eles não vivem de acordo com os códigos estabelecidos pela Europa. Até porque toda essa classificação de civilização, selvageria, história, pré-história, idades do ferro, idades da pedra, é completamente europeu. Então, a gente está trabalhando com conceitos que são etnocêntricos, do início da antropologia, tá? Que se contrapõem às sociedades complexas que a gente tinha aqui no Brasil. Mas é muito interessante porque, no fundo, se a gente parar para pensar um pouquinho, nós continuamos pensando assim até hoje, como se as civilizações indígenas do Brasil não fossem civilizações. É muito esquisito isso, né? A gente fala de civilização maia, civilização asteca, civilização inca, aí a gente fala Tupi, Yanomami, Botocudo. A gente não liga essas duas coisas à civilização, como se não houvesse civilização. E a questão é, por que não? Por que devemos usar esse padrão trazido da Europa? Tá? Essa já é a primeira perguntinha para a gente, mas vamos lá. A gente já percebeu que começou, então, com um julgamento, né? É como se fosse um teste que tinha que entrar, a população que estava aqui tinha que entrar na casinha certa e fazer o xizinho na casinha certa. Não fez o xizinho na casinha certa, já deu ruim. Já vai ter um julgamento da nova pessoa que chegou com relação a esse passado brasileiro até 1500. E aí a gente tem que fazer uma outra análise, né? Se não havia escrita até 1500, e o documento escrito, o que conta praticamente para o historiador de hoje, as fontes que vão ser usadas para estudar os povos que ocupavam o Brasil vão ser as fontes daqueles que controlam a escrita. Então, portanto, nós vamos ter informações do ponto de vista dos portugueses com relação aos povos indígenas que ocupavam no Brasil, o que ocupavam o Brasil. Então, na verdade, a gente vai ter um monólogo, não tem um diálogo, você não tem informação dos dois lados. São raros os viajantes que vão contar o que estava acontecendo do outro lado. Tá? A partir do momento que a gente estabelece isso, que tem um encontro, tem um julgamento a partir de padrões de civilização, selvageria, história, pré-história, a gente entra numa outra questão. Porque eu fui dar o nome da minha palestra pela construção de uma cozinha nacional, tudo isso, mas, bom, quando a gente está falando construção da cozinha nacional, eu estou falando do Brasil. Mas, gente, o que é isso? O que é ser brasileiro? Tá? Isso é muito complicado. E aí, gente, vamos definir o que é brasileiro. Já é complicado quando a gente pensa. É direito de solo, é direito de sangue. E aí tem umas coisas muito engraçadas. Você é brasileiro? Você é brasileiro, mas qual é a sua ascendência? Da onde? Eu sou metade italiano, metade português. Não, gente, você é brasileiro, ponto. Né? Mas para a gente, assim, é uma terra de novas pessoas, né? Quando a gente começa a pensar, então, o que é ser brasileiro, a gente começa a pensar, então, o que é nacional? A nossa língua, a nossa comida, o nosso jeito de se vestir, o nosso jeito de morar, as nossas cidades, o que é realmente nacional? Quais são as nossas fronteiras históricas? Né? Porque as fronteiras do Brasil é uma construção, né? Os povos que estavam ocupando o Brasil, os tupis, por exemplo, eles estavam indo para o Paraguai, né? Eles iam para o Uruguai. Então, não tinha essa fronteira. Então, que fronteiras são essas que foram criadas? E aí a gente vai chegando e fala, estamos falando de tudo isso e qual é a cultura brasileira? O que nos define, então, como brasileiros? O que nós somos? E aí eu vou tentar ver se o que nós somos a partir desta construção alimentar. Tá? Você vai ver que não tem só a questão de clima na cultura, Nilda. Você vai ver que deveria ser só uma questão de clima, mas não é. Se fosse, seria fácil. Tá? Vamos um pouquinho mais aqui para frente. Então, gente, outra questão que é sempre colocada na história, nessa construção da história brasileira, é essa questão da civilização e da barbárie, né? Por quê? Porque a gente sempre tem um ponto de vista, mas é o ponto de vista de quem? Quem é o bárbaro?
quem é o civilizado, quem está julgando quem está fazendo análise, quem está rejeitando quem. Então, isso é uma coisa que vocês têm que ter o tempo todo, tá? Na memória isso, porque é quem julga quem. Dependendo do ponto de vista que você está vendo, você pode ter um bárbaro, você pode ter um outro civilizado, só que a história foi construída de um jeito em que a gente vê a barbárie de um jeito e a civilização de um jeito. Então, por exemplo, civilizado, nesse conceito evolucionista tradicional, etnocêntrico, civilizado é aquele que está morando na cidade, bonitinho, tudo organizado. Mas eu não sei, tem horas que eu acho São Paulo uma barbárie do tamanho do mundo, que não combina nada com a noção de civilização estabelecida pelos romanos, tá? Estou vendo aqui a Nilda falando, uma passagem para contar, uma vez no meio da floresta amazônica, eles queriam servir macarrão. Gente, vocês vão ver que é normal. Na verdade, já vamos conversar, né? O que tem de normal de comer macarrão no Brasil? Sendo que, tradicionalmente, o trigo não é brasileiro, o trigo é do Oriente Próximo, né? Então, já para aclimatar o trigo no Brasil, foi um pega para capar. Então, a gente já começa por aí, não precisa nem ir para a Amazônia. Por que a gente se enfiou na cabeça que tem que comer macarrão no Brasil se o trigo não é daqui, né? Então, vamos que vamos, né? Vamos começar essa história. Então, a gente vai começar essa história por um diálogo alimentar. Um diálogo alimentar que vai ser pautado pelos julgamentos. Por quê? Porque nós temos que falar do encontro, né? Que encontro? Eita, nós, já pulei aqui. Nós temos que falar desse primeiro encontro, até porque não vai ter muito jeito, eu não vou ter como fugir, eu vou ter que usar as fontes escritas para falar um pouquinho, mesmo se eu sendo arqueóloga de formação, eu grudo muito na arqueologia, aí é por isso que eu gosto da questão da história da alimentação, que a gente usa muito a arqueologia, né? Esse primeiro encontro, que é um encontro portugueses indígenas, tá? O que a gente tem que ver? Que nos primeiros séculos de ocupação desse território, que é o nosso Brasil de hoje, pelos europeus, e depois pelos seus descendentes, tá? Foi um longo período de dizimação de mais de 1.000 grupos indígenas, tá? Que foram reduzidos em 2 centenas de anos, né? No Brasil atual, que foram reduzidos a apenas 2 centenas no Brasil atual, né? Então, a gente tem que ter uma noção que é um diálogo que começa com uma dizimação de uma cultura, né? Então, não vamos dizer que é um diálogo igualitário. E o pior é que, quando a gente analisa pelo viés da antropologia evolucionista, isso é analisado de uma maneira muito simples, é a integração de povos com níveis de desenvolvimento distintos, em que sempre vai haver um dominador, que é, né, o dominante, e um dominado, sendo o dominador aquele que dispõe de mais recursos tecnológicos, tá? É horrível falar isso, mas no fundo é uma verdade. E é verdade até hoje, né? Com o que acontece com os povos indígenas, né? Então, o que é interessante? A gente está vendo 2 culturas distintas, totalmente distintas, né? Não tem a mesma língua, não tem nada igual, tem conhecimentos tecnológicos diferentes que vão se encontrar, né? E de uma maneira geral, esse encontro, gente, eu não vou falar de todas essas questões relacionadas ao encontro, mas eu vou falar do que cada um estava fazendo alimentarmente. Então, por exemplo, o que a gente sabe hoje, principalmente no que diz respeito à alimentação. A gente sabe que tem um substrato alimentar indígena antes da chegada do Cabral, que se a gente for fazer de uma maneira geral, os tupi-guaranis da Bacia da Prata até mais ou menos São Paulo, eles usavam o milho, sobretudo por influência dos povos andinos, tá? Os tupinambás no norte usavam a mandioca, tanto é que a gente fala que o Brasil tem uma linha da mandioca, né? Até São Paulo é milho, do Rio de Janeiro para cima já usa o maior consumo de mandioca, tá? O que a gente percebe é que tem primeiro uma dieta com duplo padrão de carboidrato, tá? É uma dieta, no geral, pobre em proteínas, rica em carboidratos, nenhum tipo de gordura animal, tá? Bem raro, gordura apenas de vegetais oleaginosos, sementes de girassol e de amendoim, tá? O que a gente percebe que é uma grande fonte alimentar dos indígenas, então, antes da chegada de Cabral? Beiju, que era comido pela manhã, regado com mel de pau silvestre, o que substitui a todos os pães, bolos e doces que vocês podem imaginar,
Como que a gente sabe? Porque a gente já tem textos dos viajantes, como Pero Magalhães Gândavo, que teve no Brasil entre 1570 e 1583, que ele fala desta mesma mandioca fazem outra maneira de mantimentos, que se chamam beijus, os quais são de feição de obreiras, mas mais gostosos e alvos, e alguns deles estendidos de feição de filhós. Destes usam muitos moradores da terra, principalmente os da Baía de Todos os Santos, porque são os mais saborosos e de melhor digestão que a farinha. Tá? Mostro aqui para vocês, o interessante é que esses aqui... Ai, deixa eu achar minha setinha. Aqui, não, caneta não, quero apontadora laser. Esses aqui são os beijus, e esses aqui são os filhós, com quem o português vai se ligar rapidinho. Vou falar da caça e da pesca, vou falar, gente, estou indo um pezinho depois do outro, tá? Porque eu falei de um jeito geral, mas não vamos ser redutores, tá? O que a gente sabe é que, na verdade, a gente fala mandioca, mas havia inúmeras variedades de mandioca. Só hoje em dia tem 10 variedades de mandioca diferentes no Brasil. Mas a gente acredita, e isso é o que os registros arqueológicos mostram, é que tinha muito mais variedades de mandioca antes. Além disso, o que a gente sabe é que tinha diversas variedades de vegetais em gerais, tá? Que vão aparecer. O que eles usavam muito? Bananeira, abio, pupunha, mapati ou purumã, sapota, abacaxi, araçapeba, caju, cacau, cupuaçu, biribá, batata doce, ariá e cará. Quem é do norte do Brasil, no geral, conhece mais coisas aqui dessa listinha, mas vai falar, gente, cadê a maçã? Cadê essas frutas que a gente está acostumado a comer, né? O que a gente sabe é que eles têm uma tecnologia, os povos indígenas, por mais que o colonizador tivesse falado, não são civilizados, eles não são sedentários, não têm conhecimento da agricultura, a gente sabe que é bem diferente de tudo isso, porque, na verdade, eles têm um sistema agrícola e eles conseguem transformar plantas selvagens e eles conseguem fazer a seleção natural. Então, por exemplo, o abio selvagem, ele tem 30 gramas. Nas tribos indígenas, ele tem 1,8 kg cada um. Só para vocês verem o que é um abio, porque não sei se é todo mundo que conhece, tá? Fruta natural do Brasil, só que a gente perdeu o hábito de comer. Se você tentar achar no supermercado, você não acha, tá? Mapati ou purumã, vocês terem uma ideia do que é. Sapota. Araçapeba. Araçapeba a gente encontra muito no interior, inclusive no sudeste. Tá? Biriba. Tá? Ariá. Gente, travou a minha caneta aqui, eu não tô conseguindo mudar o lugar. Eu tô com uma faixa aqui para eu ver, peraí. Que saco. Mas tudo bem, vamos lá, não tô conseguindo mudar embaixo no negócio aqui, tá? E aí vocês podem ver toda a variedade que tinha de alimentos. Só que o que acontece? Aos poucos, nós estamos perdendo essa variedade de alimentos. Vocês já vão ver por quê, tá? Nós tínhamos, então, diversas espécies nativas, eu falei algumas, eu falei de frutas, né? Mas a gente tem toda uma outra lista, que é amendoim, araruta, babaçu, cacau, caju, cará, castanha do Pará, cupuaçu, erva mate, feijão, goiaba. Feijão é engraçado, porque feijão é natural do Brasil, mas os indígenas não gostavam de feijão. Vocês vão ver a história do feijão daqui a pouquinho. Goiaba, guaraná, jabuticaba, genipapo, jiló, jussara, mamão, mandioca, mangaba, maxixe, pimenta, e não é pimenta do reino, não é pimenta mesmo, pitanga e pupunha. Tá? Além de tudo isso, né, a gente tem que pensar que além das diferenças entre as tribos, a diferença das frutas que cada tribo comia, que ia depender de qual local que cada um estava, tinha mandioca, peixe, carne de caça, insetos, tá? A gente sabe que eles comem as frutas naturais ou dissolvendo as polpas das frutas em água, o que no fundo já é um suco, tá? Tem como alimento secundário milho, batata doce, cará, feijão, abóbora, cacau. As carnes, e aqui a gente já começa a ter as carnes que são citadas pelos próprios europeus nos documentos que estão começando a ficar interessados pelas carnes que eles comiam. Anta, capivara, cutia, ema, veado, cobra, lagarto, tartaruga e seus ovos, tá? A gente sabe que o que tem mais próximo de manteiga no Brasil, até o século XIX, é passar ovo de manteiga no pão,
ovo de manteiga, ovo de tartaruga no pão, gafanhoto, formiga, sapo e rato. As frutas eu já mostrei para vocês, e a gente tem toda uma lista de peixes aqui que eram ingeridos, tá? E aí eu vou começar a colocar para vocês algumas coisas de como vai ser nesse encontro, tá? O que nós vamos ter? Um índio possuía um cardápio que estava ao alcance de seu arpão ou da sua flecha, era o que nos apresenta o Oswaldo Arico. O Fernão Cardim foi um jesuíta que viveu entre 1549 e 1625, vai falar o seguinte: come todo gênero de carnes, ainda de animais imundos, como cobras, sapos, ratos e outros bichos semelhantes, e também comem todo gênero de frutas, tirando algumas peçonhentas, e a sua sustentação é ordinariamente do que dá a terra sem a cultivarem. Olha que louco, ele está falando que os índios não cultivavam a terra. Essa é uma coisa, gente, vai ficar marcada por muito tempo como algo que não seria feito pelos indígenas, como se eles não conhecessem a agricultura. Mas eles conheciam, tá, gente, a agricultura, conheciam muito bem, como vocês puderam ver com essa questão do abio, tá? Como caças e frutas, porém, tem certo gênero de mantimento de boa substância e sadio, e muitos outros legumes. Naturalmente, gente, assim que o colonizador vai chegar no Brasil, ele vai achar tudo isso nojento. Ele vai achar todas essas frutas estranhas, ele vai achar todas essas carnes estranhas. A coisa que os portugueses vão aceitar melhor vão ser os peixes, no final das contas. Tá? Então, nossa, vai ficar uma coisa muito, muito chocante para eles, essa questão alimentar. Tá? Quais são as outras observações que aí nós vamos saber pela observação dos europeus, que são coisas que vão ficar um pouco, que vão chocá-los um pouquinho. Vamos falar que os indígenas não usavam sal. É verdade, não usavam sal. Tá? A gente sabe que a técnica de salga que eles tinham era pelo uso da água do mar, em alguns casos só com as tribos litorâneas, tá? Que eles sempre tinham uma cuia de mandioca perto do fogo, que eles sempre bebiam água após terem comido, que eles só faziam uma refeição por dia, e na verdade eles só comiam quando estavam com fome, tá? Do resto do dia, eles passavam o dia comendo frutas, comiam carne sangrando, mal passada. As carnes preferidas eram antas, macacos, tatus, pacas e cutias, tá? Além disso, eles comiam também cobras, larvas e sapos, mas esses não eram os preferidos, tá? Dos indígenas com os quais os europeus tiveram contato, tá? Outra coisa que eles vão perceber é que eles alimentavam-se só quando tinha fome, que no geral, na hora da refeição, ficavam num silêncio total, e isso é uma coisa que vai chocar muito os europeus, porque os europeus vêm de uma tradição em que a hora da alimentação é o momento da sociabilidade, é o momento de troca de informações, sendo que para o indígena é o momento do respeito ao alimento. Então, você não vai ficar falando da vida e falando de outra comida. Não sei se vocês já repararam que a gente tem uma tradição muito esquisita, que quando a gente está comendo uma comida, a gente começa a falar de outra. Isso é quase um desrespeito com a comida, né? Outra coisa que os europeus vão achar estranha é que durante a refeição, eles não bebiam nenhum líquido, eles vão beber só depois da refeição. Outra coisa também que vai ser muito estranha é que eles vão usar as mãos para comer, e em seguida eles lavavam, depois da refeição, lavavam as mãos e a boca. Gente, eu não vou conseguir responder as perguntas de vocês agora, porque eu tô com um probleminha. Toda vez que eu tô dando palestra, eu fico aqui na minha tela, e com a tela de vocês aberta, e vou jogando para um lado e para o outro. Eu não sei o que está acontecendo, que eu não tô conseguindo tirar do cantinho. É como se tivesse travado aqui minhas coisas. Espera aí, ó. Travou meu Zoom, eu não consigo mexer nas coisas, tá? Eu só consigo passar os slides para frente e para trás. Então, depois aí no final eu respondo tudo, tá bom, gente? Que eu não estou conseguindo abrir, eu vejo que está aparecendo pergunta e não consigo abrir, tá? Se vocês quiserem ter mais detalhes, como que está o cultivo indígena já no início do século XX, né? Para a gente ter dados mais próximos por meio da etnologia, tá? Os guaranis, no delta do Paraná, eles trabalham com milho e abóbora. Os goitacás, nos campos dos goitacás, no geral, são grandes produtores de milho, batata doce e cará, e assim por diante. Eu vi, antes de dar o probleminha, que alguém estava falando de formigas. Realmente, há uma alimentação de formigas, tá? Içás, tanajuras e saúvas são as preferidas, tá? São comidas, gente, por todos no Brasil.
inclusive pelos europeus, a gente tem certeza disso em São Paulo, até o final do século XIX. Tá? Agora voltou a moda comer formiga, tá? Mas mesmo nas grandes cidades, até o século XIX, as pessoas ainda estão comendo formigas. E aqui eu coloco um texto do Couto de Magalhães. A tanajura era vendida em tabuleiros pelas ruas, sendo iguaria apreciada tanto pelas camadas mais pobres quanto pelas melhores famílias. Mais tarde, porém, essas últimas só comiam as escondidas. Gente, essa frase do Couto de Magalhães, eu acho uma coisa, assim, extremamente interessante. Porque a gente vê que todo mundo gostava de comer formiga. Só que de uma hora para outra, vocês percebem, mais tarde, porém, essas últimas, quer dizer, as melhores famílias, só comiam as escondidas. A gente percebe que não era mais de bom tom comer formiga no Brasil. A questão é por que, se é bom, não é mais correto a um certo ponto em que as famílias, né, as melhores famílias, elas precisam comer escondido formiga, se gostam. Isso é algo tradicional. E aqui eu coloquei uma foto dos dias de hoje, que é super tradicional e voltou, né? A moda está sendo servida em restaurante agora, comer farofa de formiga. A farofa, gente, tradicionalmente, a farofa brasileira, ela é com formiga. Até porque o porco não é um animal brasileiro. O porco é um animal que foi trazido pelos portugueses para o Brasil. Né? Então, essa questão de colocar bacon na farofa já é uma aculturação alimentar que está acontecendo aí. Uma coisa interessante que a gente sabe que vai começar a acontecer é que, do mesmo jeito que o Brasil vai ter seus produtos específicos, tá? Os portugueses vão começar a trazer produtos para o Brasil. Só que os portugueses, não é só que eles vão trazer produtos do Brasil. Vocês sabem que os portugueses, eles estão assentados no Brasil, na África e na Ásia. Então, eles vão fazer o famoso comércio entre todos esses continentes. E eles vão começar a fazer uma circulação de bens alimentares. Então, por exemplo, eles vão trazer o arroz da China para o Brasil. Eles vão trazer o abricó do Pará, das Antilhas para o Brasil. Eles vão trazer a banana da Ásia, a carambola da Ásia, o chuchu da América Central, o coco da Índia, o coentro da Europa medieval, da Europa meridional, desculpa, a couve da Europa, o dendê da África, o figo do Oriente Médio, a fruta do conde das Antilhas, fruta-pão da Malásia, gergelim da Ásia, graviola da América Central, inhame da Ásia, a jaca da Índia, a jatobá das Antilhas, a macadama da Austrália, a manga da Ásia e a melancia da África. Tá? O que a gente sabe? Não só eles vão começar a fazer esse comércio em trazer todos esses produtos, mas a gente sabe que, no fundo, eles têm também uma vontadezinha de formar o mercado consumidor. Eles vão começar a apresentar produtos para os indígenas do Brasil que os indígenas não comiam, para ver se eles gostam. Eles vão começar a dar como brinde, igual quando a gente vai numa loja e ganha como brinde, para ver se eles gostam, para depois eles começarem a comprar esses produtos dos portugueses e ficarem independentes comercialmente. Então, logo no início, eles vão começar a apresentar alguns sabores que começam a aparecer como sedutores, como sal, o açúcar, a carne dos animais domésticos, como o porco e o gado bovino, rapadura e aguardente, tá? No início, gente, vocês vão ver que é muito engraçado. A gente tem o primeiro relato da galinha chegando no Brasil, feito pelo Pedro Álvares Cabral. A frota do Pedro Álvares Cabral, gente, trazia galinhas para o Brasil, tá? Pelo que parece, alguns exemplares foram dados aos índios. E já na carta de Pero Vaz de Caminha, na tão famosa carta, ele fala de galinha. Mostraram-lhes aos índios uma galinha. Quase tiveram medo dela, não queriam pôr a mão, e depois a tomaram como espantados. Vocês percebem que tem um choque cultural alimentar, tem um choque cultural de animais que estão aparecendo, de produtos agrícolas, de tudo isso ao mesmo tempo. O que a gente sabe? Do mesmo jeito que os portugueses vão começar a tentar apresentar produtos para os nativos do Brasil, para conseguir formar um mercado consumidor, a gente sabe que os indígenas também vão entender uma coisa, por exemplo, as galinhas, o Pedro Álvares Cabral vai deixar uma série de galinhas com os indígenas. O que eles vão começar a fazer? Eles vão começar a criar essas galinhas para vender aos brancos, para vender aos portugueses. Por quê?
Num outro sentido, eles entenderam que se eles estão viajando com essas galinhas são importantes de uma certa maneira, então podem ser utilizadas como bem de troca. Eles mesmos, os indígenas brasileiros, não gostam de comer esses animais. Eles vão começar a produzir para vender aos estrangeiros, né? O que a gente vai perceber? Que, da mesma maneira que os portugueses estão emitindo um julgamento acerca da alimentação indígena, esse julgamento também é emitido pelos indígenas. E, mais uma vez, eu coloco aqui a Carta de Pero Vaz de Caminha, agora de 1º de maio de 1500, a Carta de Achamento, né, do Brasil. Deram-lhes ali de comer pão e pescado cozido, confeitos, fartéis, mel e figos passados. Não quiseram comer daquilo quase nada. E alguma coisa, se aprovavam, lançavam-na logo fora. Trouxeram-lhes vinho por uma taça, mal lhe puseram a boca e não gostaram dele nada, nem o quiseram mais. Gente, vocês percebem? Não está tendo um diálogo alimentar. Um não está gostando do que o outro come. Lógico, é uma coisa totalmente diferente. Quando a gente percebe esse choque, essa diferença de padrões alimentares do Brasil, com essa diferença do padrão alimentar com o colonizador, a grande questão é como essas relações alimentares vão se organizar com o passar do tempo. Primeira coisa que a gente vai perceber é que não tem jeito, um não está gostando do que o outro come, né? E o colonizador, ele já desembarca no Brasil com saudades dos produtos de Portugal, né? Ele não tem interesse, não quer comer, não quer provar o que está sendo dado pelos indígenas, tá? Só que vai ter um probleminha, né? Esses colonizadores, que depois, com o tempo, vão começar a se instalar aqui num período de longa duração, vão ter que começar a ser confrontados com a nova realidade. E o que eles vão querer fazer? Eles vão querer tentar reproduzir no Brasil o tripé da alimentação portuguesa: azeite, pão e vinho. Né? Vocês vão ver que, gente, por séculos, os portugueses vão ficar com esse negócio na cabeça, né? Os europeus, e no geral, quando a gente está falando europeus nos primeiros séculos de ocupação, tirando algumas ocupações precisas, algumas invasões precisas que o Brasil sofreu, a gente está falando de portugueses, eles vão tentar ficar o tempo todo fazendo essa questão do azeite, do pão e do vinho. Por isso, Nilda, que você falou, quando você falou de clima, eu falei, gente, se fosse só clima, porque, gente, eles vão ficar por séculos tentando implantar a produção de uva, a produção de trigo e a produção de azeite no Brasil, que na base não são feitos por clima brasileiro. Conseguiram. Mas, gente, o vinho, para você implantar uma boa produção de uva, tem que esperar a segunda metade do século XIX. O azeite, que é a coisa mais encrencada que teve, começou a ser produzido azeite de boa qualidade no Brasil na década de 60 do século 20. Então, nossa senhora, os caras que chegaram aqui em 1500, eles tiveram que esperar só quase 500 anos, né, gente, para conseguir comer um azeite produzido no Brasil. E não sei se você já viu, os azeites brasileiros são excelentes, até porque um azeite ele tem que ser consumido novo, ele é o oposto do vinho, ele tem que ser consumido muito rápido. Então, os azeites brasileiros são excelentes, eles têm um gosto maravilhoso, mas não sei se vocês viram, a produção é tão pequena que eles são caríssimos, é inabordável. Então, acaba sendo mais barato importar azeite de Portugal até hoje, tá? Então, eles vão ficar batendo na tecla, né, de tentar... teve até um azeite brasileiro que ganhou um prêmio agora. Eu não lembro qual que é, mas teve um azeite brasileiro que ganhou um prêmio. Mas são caros, gente, tá? São bem caros. Então, o que é? Na verdade, eles vão ficar batendo nessa tecla de que tem que achar esse tripé da cozinha europeia, da época da cozinha portuguesa, mas, gente, não vai dar certo. Não adianta, não funciona, tá? Não vai funcionar. Tá? Inclusive, eu coloquei aqui uma carta do José, um texto do José de Anchieta, em que a gente vai ver, ó, usamos em lugar de vinho, de milho cozido em água, a que se junta mel, de que há abundância. É assim que sempre bebemos as tisanas ou remédios, e isso temos com fartura. Quase não parecemos a nós pobres, mas você percebe na cabeça dele, ainda é um vinho, ele está substituindo o vinho. Então, como que vai começar essa integração? Por meio de uma necessidade da substituição, quando eles começaram a perceber que não vai dar certo o que eles estão imaginando. Tá?
Quais são os usos que vão ser os aceitos mais rápidos pelos colonizadores portugueses? As técnicas de cocção, que por sinal as técnicas de cocção indígenas são excelentes, tá? Os instrumentos de caça e de pesca, as esteiras para se sentarem, esse vai ser um grande sucesso, tá? Isso vai ser usado até o século XIX, e aqui eu coloquei o texto de um inglês chamado Henry Coston, que esteve no Brasil entre 1809 e 1820. Olha o que ele fala: algumas residências têm mesa, mas o uso comum é a família acocorar-se de redor de uma esteira, com tigelas, cabaços e travessas no centro. Facas e garfos não são muito conhecidos, e nas classes pobres nenhum uso possui. Outra coisa que vai fazer muito sucesso logo de cara são as redes, né? Gente, vocês têm que pensar que esses colonizadores que estão chegando não tem móveis, não tem muita coisa, tá? A rede vai fazer um sucesso muito grande. E aqui eu coloco Pedro de Magalhães Gândavo, né, que esteve no Brasil entre 1558 e 1572, que fala: a maior parte das camas do Brasil são redes, as quais armam numa casa com 2 cordas e lançam-se nelas para dormir. Este costume tomaram dos índios da terra. Então, vocês percebem que todo mundo que está começando a morar no Brasil está começando a ter que se adaptar. Outra coisa que vai ser aceito muito rápido, até porque aí sim questões climáticas, vão ser os hábitos de higiene indígena, o asseio das mãos antes da refeição e os banhos. Porém, no que diz respeito à comida, tirando as técnicas, fica mais difícil. O que a gente vai perceber é que as pessoas vão ficar batendo na mesma tecla de ficar tentando importar produtos de Portugal. Mas o problema é que esses produtos vão chegar caríssimos, imagina essa importação no século XVI, e vão chegar, gente, mais para lá do que para cá. Importar vinho de Portugal no século XVI, o vinho chega em vinagre no Brasil. Até o azeite chegava destruído, o trigo já chegava podre. E aí o que a gente vai perceber? Quando eles começam a perceber que a importação é inviável, eles vão falar: não tem jeito, vai ter que fazer agora do jeito que tem. E aí o que a gente sabe? Por exemplo, por falta de farinha de trigo, em 1561, o padre Rui Pereira vai começar a relatar que os jesuítas da Bahia vão começar a comer bananas assadas e milho verde. Olha que grande inovação, né? Em 1584, o José de Anchieta vai relatar que os jesuítas estavam comendo farinha de mandioca, vinho e azeite de Portugal. Então, eles conseguiram já substituir a farinha de trigo por farinha de mandioca, mas não vamos abusar que vinho e azeite, eles ainda, mesmo vinagre, eles estavam preferindo tomar vinho. Aos poucos, eles vão começar a substituir a manteiga pela banha de porco, porque aí eles começam a criar porcos no Brasil, e as nozes tão tradicionais da cozinha portuguesa, eles vão começar a substituir por caju. Só que isso, assim, quanto menos dinheiro você tem, mais você vai tentar se habituar à cozinha local. Os portugueses mais abastados, instalados no Brasil, eles vão sempre ficar tentando manter os hábitos europeus e importar farinha de trigo, importar vinho e importar azeite. Do mesmo jeito que eles vão continuar importando azeitona, vinagre, queijo e conserva. Então, a gente vai começar a perceber que vão começar a aparecer 3 esferas no Brasil, né? Você tem essa esfera de um povo totalmente adaptado ao território, que ingere os alimentos associados a esse território, que tem técnica de caça, tem técnica de pesca, tem técnica de cocção, que são os nativos. Vai ter um outro grupo de colonizadores, que a gente chama de colonizadores pobres, que são, por exemplo, os jesuítas, que eles vão ter que começar a se adaptar com o que tem, porque eles não têm muito como ficar importando. E, de um outro lado, no extremo oposto, a gente vai ter os portugueses abastados, que vão tentar sempre ficar mantendo os hábitos europeus. Vamos dar alguns exemplos de adaptação. Por exemplo, aqui do Rui Pereira, nas cartas avulsas, Rui Pereira que ficou no Brasil entre 1550 e 1556. As carnes que se consomem, a maior parte delas são saborosíssimas. O que por cá chamam frutas são insuportáveis, e só as que são do nosso conhecimento da Europa são aqui comíveis, porque tudo mais são como pepinos de São Gregório, bugalhos, outras coisas dessa qualidade que lá nos matos. Bom, vocês perceberam que o Rui Pereira não se adaptou, só ficou 6 anos no Brasil. O José de Anchieta, vocês vão ver que já é uma gracinha, ele se adaptou pra caramba. Destripados, lavados e bem cozidos, apresentam uma carne branca, delicada, tenra e saborosa,
como o peito de capão, constituindo uma das boas viandas que comi na América. A princípio, em verdade, repugnava-me esse manjar, mas depois que provei, não cessei de pedir lagarto. Se adaptou, está comendo lagarto e achando uma delícia. Tá? A carne de tamanduá é saborosíssima. Diria-se que é carne de vaca, sendo todavia mais mole e mais macia. Então, tá vendo? Ó, que delícia comer carne de tamanduá. Coisa que hoje a gente não faz mais. Tá? O que a gente percebe? Então, é uma questão de necessidade que vai começar a fazer essa adaptação desse gosto. É uma convivência forçada com a pobreza, em que os índios vão acabar oferecendo soluções que passam a ser adotadas pelos europeus. Então, milho e mandioca vão ser aceitos, batata doce e amendoim vão ser usados, depois esquecidos, depois voltam a ser usados. O que marca a associação de alimentos indígenas aos portugueses é a fome, e não o ideal idílico de terra farta, como foi apresentado por Montaigne. Por que eu coloco isso? Porque nós vamos ter todo o movimento de Montaigne, de Rousseau, tratando do bom selvagem, do como eles conheciam a natureza, o quanto teve uma integração. Gente, não foi uma integração enorme e feliz, gente, pelo amor de Deus, não foi isso. Né? O que acontece é a necessidade, e isso vai começar a criar um misto, que é o que vai dar origem à nossa cozinha nacional. Porque não sei se vocês já perceberam, quando eu dei a lista, né, do que os indígenas comiam, no geral a gente não se reconhece. A gente fala, ué, mas eu não como isso. Quando a gente começa a ver o que os portugueses comem, o que os portugueses aceitaram, você já começa a falar, ah, tá, isso é verdade. Eu como milho, eu como mandioca, né? Mas tem outras coisas, você fala, gente, tamanduá. Quem aqui já comeu tamanduá na vida? Lagarto mesmo. Lagarto já é mais possível, ter comido lagarto e tartaruga. Mas, no geral, não é uma coisa que está no nosso paladar. É uma coisa tão maluca, né? Por que eu falo isso? Eu estou falando para vocês, quando eu estou dando alimentação indígena, no geral, a gente não se reconhece, a gente começa a se reconhecer mais com a alimentação portuguesa, que é, portanto, uma alimentação europeia, que é uma alimentação que não tem nada a ver com a nossa estrutura do nosso país, nem historicamente tem a ver com essa estrutura, né? O que é interessante? O interessante é que quando a gente fala carne, por exemplo, no Brasil, todo mundo já entende vaca, boi. Eu não preciso definir. Quando é frango, você define que é frango. Quando é porco, você define que é porco. Se eu falar espetinho de carne, todo mundo vai entender que é vaca. Só que é uma coisa tão louca, porque o boi não é da América. Esse boi foi trazido, foi importado. E essa importação é tão forte que acaba sendo a nossa identidade hoje. Hoje, gente, e é isso que vocês vão acabar vendo, já estou dando um spoiler da minha aula, a nossa alimentação brasileira, menos no norte, tá? Ela é muito mais europeia do que brasileira, se nós formos no sentido brasileiro nativo antes da chegada dos europeus. Nós tivemos uma construção alimentar com o passar do tempo, que da mesma maneira que nós fomos colonizados culturalmente, tanto é que a língua falada hoje no Brasil é a língua portuguesa, nós não falamos uma língua de matriz indígena, por mais que a gente tenha certas palavras indígenas, sobretudo do tupi, na nossa língua, nós somos colonizados alimentarmente e culturalmente. É isso que a gente vai ver. Como funciona isso? Então, a gente está vendo todo esse trajeto de adaptação, mas uma adaptação que eles não estão com muita vontade. Então, aqui eu coloco para vocês um texto do Auguste Saint-Hilaire, que estava na província de Santa Catarina por volta de 1820. Os botocudos também apreciam os bichos de taquara, e alguns que deles se alimentam abundantemente até chegam a engordar. O meu camarada tomou de um desses bichos, tirou-lhe a cabeça e o tubo intestinal, e sugou a gordura que ficara na parte restante. A despeito da repugnância que me causava essa iguaria, quis prová-la. E achei-lhe um sabor delicadíssimo, que lembrou de creme. Ó que maravilha. Chupar larva de árvore tem gosto de creme. Ó que delícia. Tá?
Mostra aqui para vocês, digna é de todos os louvores a terra do Brasil, pois primeiramente pode sustentar-se com seus portos fechados, sem socorro de outras terras. Se não, pergunto eu, de Portugal lhe vem a farinha de trigo, a da terra basta, que é a de mandioca. Vinho de açúcar se faz muito suave, e para quem o queira rijo, com deixar ferver 2 dias embebeda como de uvas. Azeite faz-se de coco de palmeiras. Especiaria, há muita espécie de pimenta e gengibre. Amêndoas também se escusam com a castanha de caju. Esse é um texto do Frei Vicente de Salvador, tá? Que a gente não sabe a data exata em que ele esteve no Brasil. Em compensação, teve gente que veio para cá e não entendeu nada. Por exemplo, a nossa amiga inglesa, Martha Graham, que esteve no Brasil em 1821, 1822, 1823. Tá? Fui hoje ao mercado, onde há pouca coisa. Carne de vaca, rara e cara, lógico, não é brasileiro. Não há carneiro, gente, pelo amor de Deus, ela está indo no supermercado errado, né? Poucas aves, escassos porcos, que são repugnantes, porque são alimentados na rua, onde se atira tudo, e onde eles e os cães são os únicos encarregados da limpeza. Não se encontra leite. O pão com farinha de trigo americana é pelo menos 2 vezes mais caro que na Inglaterra. Lógico, gente, não tem farinha aqui, você tem que importar, pelo amor de Deus. E os bolos de mandioca cozido com leite de coco não estão ao alcance da gente pobre, para que possa abastecer-se suficientemente. Então, gente, olha que paradoxo. Tem um monte de coisa para comer, o problema é as pessoas quererem comer. Quem conseguiu se adaptar? Está comendo larva em árvore, está comendo tamanduá, está feliz da vida. A nossa amiga Martha Graham não entendeu o jogo. Ela queria viver como na Europa, no Rio de Janeiro, em 1821. E isso, vocês vão ver que é toda essa dicotomia da história da alimentação brasileira. Nós vamos ficar de que lado? Do lado do que a terra dá e do que os povos nativos comem, ou do lado da nossa projeção mental, aqui eu estou me colocando no nome da Maria Graham, na nossa projeção mental enquanto europeu que busca alimentos que não existem nesse novo continente, e não só nesse novo continente, mas mais especificamente no Brasil. Aí, ela está bem num período, já quase no período em que o Debré está chegando, então eu coloquei aqui uma vendedora de pão de ló, já que ela está falando do pão de ló. Então, o que a gente vai saber que vai acontecer nessa história? Como eu falei para vocês, os mais abastados vão ficar importando azeite, vinho, vinagre, trigo, queijo, tudo isso, mas que, no geral, chega tudo estragado no Brasil. O que representa um status. Gente, isso vai começar a gerar até um problema de balança comercial no Brasil. Então, por exemplo, no Brasil holandês, o Maurício de Nassau vai tentar começar a resolver esse problema, porque isso está gerando crise de fome, se só querer comer produto europeu. Tá? Então, o que ele vai começar a fazer? Ele vai começar a obrigar os senhores de engenho a plantar mandioca para abastecer as cidades. Não adianta ficar tentando plantar trigo igual um louco o tempo todo. Plantem mandioca. Tá? Gente, essa obrigatoriedade do Maurício de Nassau de plantar trigo vai causar uma rebelião da elite agrária, que não de obrigar plantar trigo. De plantar mandioca vai causar uma rebelião da elite agrária. Tá? E o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que abrir para importação de alimentos da Holanda. Olha que coisa louca, gente. O pessoal prefere fazer uma revolta, fazer uma rebelião, né, do que plantar mandioca. Né? Eles preferem continuar comendo trigo. Vai ter uma carta régia, no dia 11 de janeiro de 1701, aqui já dos portugueses, obrigando os senhores de engenho a liberarem os escravos os sábados para eles trabalharem na agricultura. Por quê? O senhor de engenho, que é a parte abastada, ele quer ficar importando os produtos europeus. Mas, obviamente, ele não vai dar esses produtos importados para os escravos. Né? Então, o que começa a ter? O senhor de engenho não quer os produtos nativos, porque ele acha isso repugnante. Ele também não quer dar os produtos importados para os escravos, então começa a ter uma penúria de alimentos. Essa situação começa a ficar tão dramática que o governo português, em 1701, ele vai ter que criar uma carta régia para deixar, pura e simplesmente, sábado, os escravos podem plantar, eles têm que ter o direito a ter uma porção de terra, porque aí eles vão plantar os produtos nativos e terem comida. Por exemplo, plantar mandioca, coisa que eles não querem fazer. Entretanto, nesse meio termo, as mulheres, né, vão começar a usar a cozinha como um espaço de expressão.
elas vão começar a se adaptar aos produtos locais, vão começar a criar novas receitas, vão começar a usar novas técnicas de cocção, como o moquém e o jiraú, vão começar a usar cuia no lugar do prato, vão começar a usar farinha no lugar do pão para parar os caldos, e vão começar a usar o colher de pau na cozinha. Tanto é que a gente ficou com a tradição brasileira de usar colher de pau até hoje, mesmo que a gente saiba que em restaurante é proibido pela vigilância sanitária. Tá? Então a gente percebe que começa a ter um movimento de adaptação, começa a formar uma sociedade alimentarmente híbrida nessas camadas mais baixas, mas tudo vai ir um pouquinho para as cucuias com a chegada da família real em 1808. Com a chegada da família real em 1808, a gente vai ter toda a chegada da nobreza europeia junto. E com isso, o aumento de uma exigência alimentar. E aí vocês vão ver que o negócio vai ficar mais estranho ainda. Aqui mostro algumas imagens da chegada da família imperial. Por exemplo, eu coloquei essa citação do José Quitério, que estuda a alimentação brasileira, eu coloquei uma bibliografia no final, tá? Para vocês verem, em 1992, que ele vai falar, no século XIX, assiste-se a chegada de novos produtos, a manteiga francesa, a batata inglesa, o chá, o gelo e, curiosamente, o tomate, que era nativo da América tropical, ele só chegou no Brasil em 1813. O pão, nessa altura, também já era uma novidade. Antes usava-se, em vez dele, beiju de tapioca, a farofa e o pirão escaldado. Por que ele está falando que é uma novidade tudo isso? Com a abertura dos portos, só para vocês verem as novidades gastronômicas que vão chegar, as necessidades alimentares da corte europeia vão ser transpostas ao Brasil. Por exemplo, a corte europeia já estava habituada a tomar chá. Não tinha chá no Brasil. O que o Brasil tinha era erva mate, que não é chá, não é feito de camélia sinensis, né? Então, por exemplo, a corte vai trazer o chá, a camélia sinensis para o Brasil. Vão começar a cultivar a camélia sinensis no Brasil, mas não basta trazer só a camélia sinensis, eles vão trazer 300 cantoneses, né? Então, 300 chineses da província de Cantão, para fazer esse cultivo do chá no Brasil. Tá? É também nessa época que o arroz vai começar a se difundir no Brasil. Como que funciona essa história do Brasil? A difusão maior começa a partir do século XVIII, tá? Embora já existisse no Brasil desde o século XVI, mas vai ser realmente a partir de 1808 que o arroz vai ser difundido. Por quê? Em Portugal já era tradição comer arroz. Quando a corte imperial vem para o Brasil, eles vêm com o hábito de comer arroz. O que vai começar a fazer? A corte vai comer arroz, os funcionários públicos vão comer arroz, depois o exército vai começar a comer arroz e depois todo mundo vai começar a comer arroz. Tá? Antes da chegada da família imperial, a gente tinha alguns polos na Bahia que comiam arroz, que no geral são os escravos islamizados, que é, por exemplo, os malês de Salvador, eles comiam muito arroz. Em São Paulo, no século XVII, vai se comer um pouquinho de arroz, e no Maranhão, pela vinda dos franceses, né, em São Luís de Maranhão, em Maranhão, né, que foi fundado em homenagem ao Luís XIV, né, por isso São Luís. No século XVIII, eles vão começar a usar um pouquinho de arroz para fazer um pirão mais espesso, substituindo a farinha de mandioca. Mas é uma coisa muito localizada. E depois que a família real chega, que todo mundo vai começar a achar bonito comer arroz. Tá? Então, você percebe uma coisa que hoje a gente trata como básica do brasileiro, que é o arroz e feijão, na verdade é século XIX, não é tão antigo assim, gente, é 2 séculos. Tá? Como vai ser um grande problema? Porque, na verdade, assim, você já tem portugueses instalados no Brasil de diversos níveis sociais diferentes, como a gente está vendo, aquela elite dos engenhos que quer ficar importando produtos, os jesuítas mais pobres, tal, que estão se adaptando, mas o grande choque dessa chegada da família imperial é que os portugueses do Brasil vão perceber que eles não são mais portugueses, no fundo, que eles não são mais europeus. Se na cabeça deles eles ainda eram portugueses, quando eles derem de cara com o comportamento desses novos portugueses que estão chegando com a corte no século XIX, nós vamos perceber que um não tinha mais nada a ver com o outro. Por exemplo,
que a sociedade brasileira, que todos esses europeus que estavam inseridos aqui não tinham mais regras de conduta, tá? Eles queriam se dar ares de europeus e ares de nobreza, mas eles não tinham o código de conduta da mesa europeia, eles não tinham a rigidez institucional da corte europeia. Qual que é o grande problema? Gente, eles estavam afastados de tudo isso. E a gente tem que perceber que vai ter fluxos de mudanças na Europa que vão ocorrer entre o século XVII e início do XIX, que são gigantescos. E qual é o problema? Os europeus que estavam instalados aqui no Brasil, que estavam achando que estavam na crista da onda, importando vinho, azeite, trigo, vão perceber que por mais que eles estivessem importando tudo isso, né, eles já não sabiam mais se comportar como se comportava na Europa, porque eles já estavam comendo rapadura, eles estavam comendo coisa acompanhada de farinha, tá? Estavam comendo carne seca. E isso é uma coisa, inclusive, que vai chocar os europeus que vão entrar em contato com essa elite portuguesa no Brasil, essa aristocracia portuguesa no Brasil, que estava achando que ainda estava na Europa. Olha o que o Thomas Linley, em 1802, vai falar sobre o jantar na casa de um capitão. Em vez de usar facas e garfos, posto que não houvesse falta desses utensílios, primeiro tomam entre os dedos um pouco de carne, que é sempre tão bem passada que se separa facilmente, depois legumes e farinha. Mergulham isso no molho ou na sopa, que tem abundância em seus pratos, esmagam o conjunto na palma da mão fazendo um bolo e levam imediatamente à boca. Tanto homens quanto mulheres, no jantar na casa de um capitão, no século XIX. E isso é para todas as classes sociais. Gente, eles começam a pegar hábito de fazer isso aqui, ó, fazer bolinho de comida com a mão. A gente tem que pensar que esses primeiros europeus que estão chegando no Brasil, que continuam se distinguindo por serem brancos, tudo isso, eles já estão no Brasil há muito tempo. E o hábito do uso de talheres na Europa é um hábito que começou nas elites no século XVII e vai começar a se popularizar para o final do século XIX, para depois virar popular mesmo, só depois da Primeira Guerra Mundial. E aí que é interessante, esses europeus que estão no Brasil, eles estão antes de começar o uso dos talheres na Europa. Então, é como se eles viessem com um padrão cultural e alimentar fixado num tempo passado. Eles vão começar a misturar esses conceitos nostálgicos de um passado europeu que não existe mais, né, no presente, vão misturar tudo isso com essa cultura indígena que está aparecendo aqui, tá, que já estava aqui, e vão criar uma coisa nova. Quando a nova onda de europeus chega a partir de 1808, eles vão perceber que eles não são mais europeus. E isso vai ser um verdadeiro problema, ó. E até mesmo perante estranhos. Se acaso tomam faca e garfo, cansam-se logo de um estilo tão pouco usual. Gente, eles não sabem comer com garfo e faca, pois é lento e enfadonho. Abandonam involuntariamente o talher e recaem no hábito antigo, com redobrada avidez. É verdade que, a exemplo do Oriente, trazem-lhes água, antes e depois das refeições, mas isso não desculpa de modo algum esse costume bárbaro e pouco asseado. Olha o julgamento aí de civilizado bárbaro de novo. Tá? E aí é nesse momento que a gente vai ter meio que o golpe final, porque junto com essa corte, com esses novos europeus que estão chegando aqui, nós temos o domínio de um país que vai mostrar tudo isso, que é o que a gente chama do afrancesamento da cultura. O século XIX, quase a Europa inteira está passando por um afrancesamento da cultura. Olhem as mesas da França no século XIX. Paris, no século XIX, é uma cidade que já tem, só para vocês terem uma noção, 1.500 restaurantes e mais de 20 mil cafés. Ela é considerada la ville unique au monde, por ter tudo isso. E a corte que vai chegar aqui, essa elite europeia que vai chegar aqui, todos os acompanhantes dessa elite europeia conhecem muito bem tudo isso e passaram por esse afrancesamento. Por isso vai dar um choque muito grande com quem já está instalado aqui. E o mais interessante... deixa eu tentar mexer aqui, está travando o meu negócio. Ai, que saco. O mais interessante, gente... Eu estou tentando mexer o negócio, não estou nem conseguindo ver meus slides. Estou dando meio aula cegas, não sei o que está acontecendo.
tá? É que essas influências da França, elas vão ser vistas por toda a Europa. E a corte portuguesa, por mais que tenha, né, seja aliada à corte inglesa, tenha problemas de relacionamento no período de Napoleão Bonaparte com a França, ela é uma corte que gosta muito da França. Até porque a gente sabe que uma parte da família real portuguesa, né, a gente não pode esquecer que são os Orleans e Bragança, então ela faz parte da corte francesa. Só para vocês terem uma noção, após o Congresso de Viena, é o momento que vai ter a missão artística francesa, né, que vem o Debré para o Brasil em 26 de março de 1816. Só para vocês verem mais uma vez essa ligação da França com a corte portuguesa, do casamento de Pedro I, a segunda esposa dele é a princesa bávara Amélia de Leuchtenberger, em 1829, que a gente não pode esquecer que a Amélia Augusta Eugênia Napoleona de Beauharnais é a neta de Josefina, tá? Esposa de Napoleão. Esposa é complexa essa relação entre eles. Não podemos dizer exatamente que é esposa, porque é muito complexo o relacionamento. Mas, e a gente sabe que uma das razões do Dom Pedro ter escolhido a Amélia é exatamente essa ligação que ela tem com Napoleão, porque ele admira muito o Napoleão Bonaparte, tá? Olha que interessante. Quando essa Amélia se instala no Palácio de São Cristóvão, ela vai transformar na língua oficial o francês. Ela vai colocar o cerimonial na corte como cerimonial de uma corte europeia, portanto francesa. Ela vai atualizar a moda, vai atualizar a culinária, vai redecorar o palácio, vai renovar todos os serviços de mesa, prataria, tudo para tentar refinar os costumes. Porque quando ela chega, o Dom Pedro I já está ficando muito habituado também a essa cultura local, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai querer mudar tudo para transformar tudo nessa elegância europeia francesa. Tá? Inclusive, ela vai ficar famosa por ser uma imperatriz muito elegante. Tá? Começo a colocar para vocês alguns detalhes que vão aparecer, por exemplo, na imprensa régia. A partir de 1808, nos jornais do Rio de Janeiro, começa a ser publicado as notícias vindas da França, especificamente. Tá? E aqui eu coloco um texto do Jean-Baptiste Debré, A Moda. Essa mágica francesa, em boa hora, fez sua irrupção no Brasil. O império de Dom Pedro tornou-se um dos mais brilhantes domínios. Ele reina ali como déspota, seus caprichos são leis. Nas cidades, toaletes, refeições, dança, música, espetáculos, tudo é calculado a partir do exemplo de Paris. Esse é, em resumo, o povo que percorreu em 3 séculos todas as fases da civilização europeia e que, instruído por nossas lições, logo nos oferecerá rivais dignos de nós. Gente, esse texto do Debré é impressionante. Porque, por mais que a gente possa amar as gravuras do Debré, gente, ele tem uma visão evolucionista do século XIX, em que ele está mostrando exatamente essa questão de civilização e barbárie. Olha que lindo que é o Brasil, é isso que ele está falando para a gente. Agora a gente tem um déspota, o Dom Pedro, que está mudando tudo, ensinando a cultura europeia para o Brasil. E olha que lindo, em apenas 3 séculos, a gente evoluiu tanto, 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 que está quase virando um concorrente europeu. Quer dizer, nós estamos virando europeus e abandonando tudo que tinha antes. A influência francesa, aos poucos, vai sair da capital do Rio de Janeiro, vai se espalhar para todas as grandes cidades, sobretudo Recife e São Paulo. Vão começar a aparecer anúncios nos jornais de busca por cozinheiro francês, costureira, modista e professor de francês. Vão começar a aparecer cafés, pensões, hotéis, todos com culinária francesa. E sempre citando a culinária francesa como sendo chique. Aí eu coloco para vocês alguns anúncios, como aula de francês, as modistas francesas que começam a aparecer. Olha que lindo! Jornal de São Paulo, em francês. Le Courrier de l'État de São Paulo. Que maravilha! Certo? Mostro para vocês a moda que começa a se implantar em São Paulo e Rio de Janeiro, moda totalmente apropriada para o nosso clima tropical. Mostro aqui para vocês algumas imagens de São Paulo, tá? Que vocês podem ver aqui. Aqui é o Rio de Janeiro. Vocês podem ver que é uma cidade europeia no século XIX, tá? Que é São Paulo, tá, gente? Não sei se vocês estão vendo, é o Viaduto do Chá e o Teatro Municipal.
Tá? E aí eu coloco para vocês a comparação entre os cafés parisienses, aqui é um restaurante parisiense que chama Le Trembleu, comparando aqui com a nossa querida Confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro. E aí vocês conseguem ver uma influência claríssima. Tá? Eu mostro para vocês todas as inspirações europeias. Aqui é o segundo andar da Colombo, e aqui é o restaurante Le Trianon, em Paris, que funciona até hoje. Tá? As mesas da Colombo, não sei se vocês lembram das mesas de Paris, que eu mostrei para vocês. Tá? E é nesse momento, só para fazer um link com a nossa exposição que está acontecendo em Clabin, gente, estou atrapalhada toda hoje. Os talheres, nesse momento, são uma novidade, né? É como se as pessoas nunca tivessem usado os talheres, né? E vão começar a usar. Realmente, porque já estava todo mundo comendo com a mão no Brasil. Os talheres vão chegar e vão ser um sucesso. Voltar a comer com os talheres no Brasil. E nesse mesmo momento, a gente junta com tudo isso os barões de café, né, que vão começar a viajar para a Europa, tomar hábitos europeus, mais uma vez é o francês, e vai começar a perceber o quê? Essa cultura, né, dos barões de café, eles vão começar a apresentar menus em francês, eles vão servir a moda francesa. Então, a gente começa a achar nos cardápios dos barões de café, como, por exemplo, o pot-au-feu, salade de pommes de terre, fricassé de poulet, crêpe, coq au vin, pavé au chocolat, bavaroise, mousse au chocolat. O mais legal é que a gente fala pavé até hoje. A gente fala fricassé de frango, a gente só substituiu até hoje, tá? Mousse também ficou mousse, não tem tradução nenhuma, né? Mostro aqui para vocês um cartão de 1920 da Avenida Paulista, com o Belvedere do Trianon ainda à esquerda, que foi demolido para a construção do MASP. De novo, você olha, parece que você está num boulevard parisiense, tá? Mostra a decoração das casas dos barões de café, totalmente em estilo europeu. Como se não bastasse essa chegada da família imperial com toda essa influência, agora vocês perceberam que eu vou dar uma guinada para o sudeste, né? Você vai começar a ter uma nova chegada de outros europeus, principalmente com a chegada da família imperial. Em 1819, nós vamos ter uma primeira imigração de suíços na Nova Friburgo. Depois a gente começa a ter imigração de alemães, a partir de 1824, na mesma região no Rio de Janeiro. Posteriormente, vão começar a chegar italianos e eslavos, que vão começar a ir para comunidades rurais isoladas. A partir de 1870, sendo que o auge é entre 1880 e 1930, vão chegar 25 milhões de italianos no Brasil, é o maior contingente no mundo e o maior grupo de imigrantes não lusitanos no Brasil. Eles vão se espalhar pelo sul e sudeste do Brasil, principalmente na região de São Paulo, sendo o segundo maior grupo de imigrantes no Brasil a partir de 1880. Tá? Principalmente na região de São Paulo. Eu coloquei uma estatísticazinha aqui para vocês verem. Tá? E aí vão começar a aparecer novos nomes, como a milanesa, a napolitana, a bolonhesa, todo esse tipo de coisa. Tá? E eu começo com as propagandas aqui das chegadas, aqui inclusive do Cassato Maru, no início do século XX, vindo para o Brasil. Bom, a gente sabe, né, o objetivo da vinda desses imigrantes para o Brasil, na verdade, é uma substituição da mão de obra escrava por uma mão de obra semi-escrava, né? Que eles vão chegar, então, nessa mesma característica que os escravos, né? Que os escravizados do Brasil, eles não vão poder ter o direito de escolha alimentar, mas aos poucos eles vão começar a ter o direito de plantar gêneros de subsistência, né? E com isso, eles vão começar a introduzir novos produtos alimentares. Então, a gente está percebendo que estão tendo ondas migratórias europeias muito fortes e de diversos níveis sociais. A gente começa com uma questão elitista associada a essa nobreza que veio com a corte europeia, essa questão dos barões de café, todas essas questões, e aí depois a gente começa a ter essa nova imigração europeia com um modelo alimentar mais modesto, de camponeses, que é um pouquinho diferente, tá? Mas eles vão começar a trazer novos produtos, novos hábitos, como almeirão, rúcula, chicória, escarola, brócolis, berinjela, pimentão, consumo de frutas frescas, técnicas de produção de embutidos, conservas, queijos, molho de tomate e massas caseiras.
salada de alface, salada de tomate, escarola com tomate e cebola, tudo isso vai começar a aparecer. Tá? Só para vocês verem, vai ter a fundação do primeiro pastifício, né, que foi fundado pelos irmãos Secchi em 1896, que na época produzia 900 quilos de macarrão, que eram vendidos na capital e no interior, tá? Depois vão começar a aparecer diversas mercearias criadas por esses imigrantes, padarias, restaurantes, serviços de buffet e rotisserie, que são essas primeiras casas de fazer massa artesanal, tá? Aqui ficava uma das primeiras rotisseries de São Paulo, vocês estão vendo aqui o Teatro Municipal, do outro lado, o Viaduto do Chá. Essa aqui era a primeira rotisserie de São Paulo, chamava La Rotisserie Sportsman, que ficava no cruzamento da Líbero Badaró com o bloco do Conde Prates, onde ficava o Automóvel Clube e a Sociedade Hípica de São Paulo, tá? E aí vocês vão falar, tá, e o que dá tudo isso? A gente vai chegar a tudo isso com uma oficialização, que vão ser os primeiros livros de cozinha do Brasil. No meio de tudo isso, nós vamos ter o primeiro livro de cozinha brasileira, que vai ser publicado em 1840, é um texto anônimo, que se chama O Cozinheiro Imperial, a Nova Arte do Cozinheiro e do Copeiro em Todos os Seus Ramos. O primeiro livro de cozinha do Brasil, ele é dirigido aos cozinheiros da corte e da elite. Portanto, é um livro de cozinha europeia. Gente, é algo que denota muito o que acontece e o que aconteceu com a nossa cultura alimentar. O nosso primeiro livro de cozinha brasileiro e em português é um livro de cozinha europeia, que vai ensinar como servir como um europeu, como comer como um europeu, como fazer molhos, como fazer caldas, como fazer tudo isso. Ele vai fazer um sucesso tão grande que depois vai ter uma autora chamada Constança Lima e Silva, que vai fazer edições específicas. O Guia do Criado de Servir, observações úteis a criados e donas de casa, noções gerais sobre molhos, massas e caldos, mas são livros para ensinar as pessoas a serem europeus e comerem como europeus. Mostra aqui o Cozinheiro Imperial para vocês, as edições. Vai ensinar os cortes, como se fazia na Europa, como você pode ver. As maneiras de assar, como se fosse na Europa. Tá? Tudo isso. O primeiro livro, sendo que, 1840, esse livro com os padrões europeus, tá? Vai ser entre 1474 e 1888 que a gente vai ter finalmente um livro de receita que coloca em voga produtos brasileiros, que se chama O Cozinheiro Nacional, que é um livro que foi reeditado várias vezes entre 1874 e 1888. O interessante é que a partir de 1888 ele parou de ser editado. Ele foi editado recentemente agora pela editora Senac, mas mais como um documento histórico, porque ninguém cozinha mais o que se faz nesse livro, tá? Mas ele, ao contrário, ele vai privilegiar os sabores da terra. Mas, gente, ele é publicado 34 anos depois do primeiro livro. E ele é republicado só até 1888. Depois ele cai em esquecimento. Nesse livro, Cozinheiro Nacional, vão ter 1.200 receitas, tanto doces quanto salgadas, só que ele vai apresentar o quê? Receita de tamanduá, de capivara, de anta, de cotia, de macaco, de paca. Ele vai colocar ao mesmo tempo a cozinha indígena e a cozinha colonial, mas vai dar valor pela primeira vez ao regionalismo. Mostro aqui para vocês uma edição desse livro e aqui a nova edição do Cozinheiro Nacional. Só para vocês terem alguns exemplos. Tem passarinho frito com banana, ovo de cágado guisado, empadinha de ostra, como cozinhar cobra, lagarta e rã refogada, tá? Tudo isso. Que incrível, a rã, ela tem no padrão europeu de alimentação, na cozinha francesa. No Brasil, hoje, todo mundo acha estranho comer rã, sendo que, tradicionalmente, sempre se comeu rã no Brasil, não tem nada de novo, tá? Depois nós vamos começar a ter publicações de livros de doce. E aí, gente, quando a gente está falando livro de doce, é cozinha europeia, principalmente portuguesa, tá? Porque doce não é uma tradição indígena. Aí vai ter a doceira doméstica, o doceiro nacional, o confeiteiro popular e o dicionário do doceiro brasileiro. Né? E inclusive, daqui bonitinho, né? A gente coloca até o nome em francês, gâteau paulista, um bolo feito de pão de ló, que não tem nada a ver com a França. Tá?
o doceiro brasileiro, o dicionário do doceiro brasileiro. Mas aí o golpe final, gente, vai acontecer com a Revista do Brasil, que é da primeira metade do século XX, uma revista que vai publicar diversos artigos de vários autores sobre a direção do Monteiro Lobato, segue bem o movimento higienista europeu do século XIX, querendo controlar essa questão da fome, da endemia, da nutrição, da desnutrição, mas, gente, essa revista do Brasil, ela parte de um princípio muito louco, né? Eles partem do princípio que a fome, as doenças endêmicas e a desnutrição vêm do fato da população não saber comer, não pelo fato de não ter comida. Eles esqueceram só do detalhe da pobreza. Vem pelo fato das pessoas não saberem comer. Então, o que vai acontecer? Eles vão ter a ideia de tentar organizar e sistematizar a nutrição do brasileiro, que é uma ideia do Monteiro Lobato, tá? Eles vão querer organizar tudo isso, então o que eles vão começar a fazer? Eles querem orientar a população de como comer direito, para ficar bem, o que é aceitável, o que deve ser comido ou não. E vai ser lançado como um movimento de nacionalismo culinário, tá? Quem vai organizar tudo isso vai ser o Rubens de Barro Lima, mesmo se a ideia do Monteiro Lobato, que é o diretor da Companhia Editora Nacional, que ele vai solicitar a todos os diretores e funcionários que trabalham na Companhia Editora Nacional para trazer os cadernos de receitas de suas mães, avós, tias, quituteiras, tudo isso. Por quê? Porque quem trabalha numa editora nacional, né, é uma pessoa que é uma família de bom tom, com uma boa alimentação, então ele precisava desses cadernos de receita. O que ele vai fazer? Ele vai juntar todos esses cadernos de receita, vai pegar o best-of, e em 1940 vai ser editado o resultado desse trabalho, que é Dona Benta, 2 pontos, comer bem. A gente, no geral, só fala Dona Benta, mas é comer bem, porque ela está dando uma lição de cozinha para a gente conseguir comer. Nós, réis mortais, que não sabemos comer direito. E por isso que tem fome, endemia e desnutrição no Brasil. O nome, obviamente, a ideia original é do Monteiro Lobato, então o nome é emprestado da personagem Monteiro Lobato, que inclusive era um dos proprietários da editora. Então esse livro, Dona Benta, ele vem com toda uma noção paternalista, de uma elite, higienista, tentando ensinar o resto da população como comer, né? Então, ele vem do conceito de uma avó doce, que no sítio do Pica-Pau Amarelo ensina física, geografia, história aos netos. Então, vocês têm essa questão paternalista, eu, avó, vou ensinar todos para vocês, como uma avó que ensina as suas netinhas a cozinharem. Só que ele ensina, porque quem cozinha é a tia Anastácia, né, gente, no sítio, né? É uma beleza. E aí a gente entra no imaginário brasileiro dessa velha e boa avó, que é a mestra, e a negra, a tia Anastácia, que é confinada à cozinha. Eu vi que, inclusive, está tendo um debate hoje por causa do programa de casa, tudo isso, que eu não vou entrar no detalhe. Mas, gente, esse livro Dona Benta é o livro do comer correto, é o livro que todo mundo recebia, e eu tenho um Dona Benta, ele é editado até hoje, né? Enquanto o Cozinheiro Nacional parou de ser editado em 1888, a Dona Benta é editado de 1940 a 2022, né? E quando entrar em 2023 vai ter uma nova edição da Dona Benta, recorde de vendas, e ele é um livro de técnicas e receitas de cozinha europeia. Né? É o golpe final da nossa colonização cultural e alimentar. Né? Nas novas edições da Dona Benta, eles contam a história agora. Tem uma edição nova que é bem bonita, que eles contam a história do livro da Dona Benta. A Dona Benta agora está até com site na internet, tá? Mas, gente, é isso. Dona Benta é um livro de cozinha tradicional burguesa, né, que mistura moda europeia com os hábitos nacionais. Mas, gente, hábito nacional que não vai ser comer capivara, comer tamanduá e fazer farofa de formiga. Não vai ser isso, tá? Hoje na internet tem o site, até coloquei aqui o site do Dona Benta, eles estão tentando dar um tapa no visual e começar a falar de cozinha nacional. Mas como? Dá uma olhada. Bolo de chocolate com perfume de quentão. É um bolo de chocolate, que é uma técnica que não tem nada a ver com a técnica brasileira de produção, é um pandeló, na verdade, totalmente europeu, com uso de chocolate, não de uma maneira americana, mas de uma maneira europeia, e você tá com quentão junto. Bolo de paçoca, beleza, o amendoim é brasileiro,
Mas, gente, o bolo, se vocês forem olhar, é uma técnica totalmente europeia. Bom bocado de aipim com goiabada. Legal, aipim europeu, aipim brasileiro, aipim goiabada brasileiro, técnica de cocção totalmente europeia, né? Torta de chocolate com morango e uva, e assim por diante. Bolo Floresta Negra com creme de cereja, brownie com banana, petit gâteau com doce de leite, brownie com chocolate branco. Por que a Dona Bento online, porque a gente não mexe no Dona Bento impresso, porque é Deus no céu e Dona Benta na terra, teve a necessidade de mexer um pouquinho nessas coisas, tá? Porque vai começar uma tendência de estudar e entender a cozinha brasileira. Essa primeira tendência de estudar a cozinha brasileira vai começar antes mesmo da Dona Benta, com o movimento antropófago de 1928. Na verdade, começa com o movimento modernista em 1920 e vai se desenvolver com o movimento antropófago em 1928, que vai ter toda uma revisão do que é ser brasileiro, com essa tentativa de achar o que é nacional, o que é brasileiro, como sendo europeus deslocados. Depois vai ter o movimento regionalista em 1930, que vai vir com os romances regionalistas a partir de 1930. E é nesse movimento que vai ter aquela definição super complexa do Gilberto Freire, tá? Que é a definição das 3 raças, que é a teoria de miscigenação de Gilberto Freire, de 1933, que eu não vou entrar no detalhe aqui, senão a gente vai entrar no mundo sem fio. Eu estou vendo só metade, tá, gente, da discussão de vocês, mas eu estou vendo que vocês estão falando de Gilberto Freire, do açúcar, tudo isso. Gente, eu não estou conseguindo, não dá para eu entrar em todos os detalhes, não dá. Não sei se vocês repararam que eu não falei de cozinha africana no Brasil, hein? Porque não dá para eu falar tudo, eu tive que escolher um eixo, tá? A mesma coisa vai começar com o movimento do Câmara Cascudo, tá? Que vai tratar as questões alimentares entre o século XVI e XVIII, e mostrar um substrato dessa formação dessa cozinha nacional, tá? Porém, a gente percebeu que tudo isso vai acabar passando por essa chamada europeização, né? E aí deixa eu avançar aqui, que eu queria mostrar uma outra coisa para vocês. Peraí. Deixa eu sair do feijão e vir aqui. O que vai começar a acontecer? Depois desse primeiro movimento desse estudo da cozinha brasileira, a gente vai perceber que esse mito de miscigenação hoje está totalmente quebrado, né? Porque a miscigenação no Brasil tenta dar uma aparência de que tudo foi tranquilo, pacífico no amor, sendo que não é verdade. Esse conceito de que o Brasil é pacífico, ele é muito errado, é só vocês olharem o número de lutas que já teve nesse país, tá? O que a gente percebe é que tem uma questão de classes sociais mesmo para entender a cultura brasileira e a alimentação brasileira até hoje. Tá? A burguesia, ou a antiga aristocracia do Brasil, até hoje gosta de uma cozinha internacional, gosta da cozinha europeia, porque é essa cozinha de bom tom. E é quase como se o tradicional brasileiro tivesse ficado relegado às classes populares, mas não como algo positivo. Tá? Isso é o início do século XXI. E é aí que a gente entra de novo, mas o que é brasileiro? Hoje em dia, quando a gente fala do que é brasileiro gastronomicamente, a gente está associando aos regionalismos. Tanto é que vocês vão ver que, por exemplo, em São Paulo, que eu conheço melhor, os restaurantes tratados como cozinha brasileira é restaurante de comida nordestina, restaurante de cozinha mineira, né? Que são os restaurantes regionalistas, tá? Porém, desde o comecinho do século XXI, o brasileiro está começando, a comida brasileira está começando a ficar chique, está começando a virar moda nas elites. Por quê? Por razões internacionais. É isso que é uma coisa que dá muito nervoso. Né? A gente foi totalmente aculturado. É como se tivéssemos sido tratados como incivilizados e fomos civilizados gastronomicamente. E na hora que a gente volta a valorizar a nossa tradição brasileira, é por uma razão estrangeira. Principalmente por esse movimento que vai começar no mundo em 1970, que é a cozinha que a gente chama de fusion, que é a junção da nouvelle cuisine com a cozinha tradicional de cada lugar, né, que vai mesclar técnicas, são chefes franceses em Nova York que vão começar a misturar técnicas, e com isso os chefes que produzem fusion vão começar a buscar produtos locais. Estou vendo que vocês estão citando Mocotó, Dalvidito, exatamente. Tá?
E aos poucos, os chefes vão começar a divulgar os produtos brasileiros. Por exemplo, o Alex Atala vai ser um dos precursores no Madrid Fusion, em 2005. Ele vai apresentar ao mundo, olha que coisa linda, a tapioca, o tucupi, o açaí, o palmito e a aguardente. A partir do momento que o Alex Atala apresenta para o mundo, o Brasil vai começar a achar legal. Gente, foi o Alex Atala que no Dom voltou a colocar na moda, com a elite paulistana, a farofa de formiga. Tá? E o maior dos problemas dele era conseguir formiga para colocar na farofa dele, tá? Ele vai fazer um sucesso tão grande, gente, apresentando o óbvio, apresentando a tapioca, o tucupi, o açaí, o palmito e a cachaça, só que esses ingredientes vão passar por uma releitura e foram utilizados no restaurante El Bulli, do Ferran Adrià. Depois, isso, a formiguinha com gosto de limão, isso, né? Gente, não sei se vocês já comeram farofa de formiga, eu já comi, é uma delícia, o único problema é que fica um monte de patinha de formiga entre os dentes, é que dá um sorriso todo pretinho, é uma gracinha. No ano do Brasil na França, que foi também em 2005, a chefe Morena Leite, né, vai mostrar também os produtos brasileiros para o mundo. Na Copa do Mundo de 2014, nos Jogos Olímpicos de 2016, vai ter um lobby enorme no mundo para mostrar os produtos brasileiros. Isto é, nós vamos valorizar o Brasil por influência do dominador. Gente, olha que coisa mais louca, olha como nós somos colonizados, gente, culturalmente, que tristeza. Atualmente está mudando tudo isso, inclusive a gente tem uma lei de proteção do patrimônio, no artigo 216 da Constituição de 1988, e é por isso que aos poucos a gente está tombando produtos nacionais. Por exemplo, o que está escrito nesse artigo do 216 da Constituição de 1988 é o processo de reconhecimento do patrimônio cultural brasileiro com o bem jurídico destinatário de expressa tutela do Estado, caracterizando como universo de bens de natureza material e imaterial, então comida entra, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, gente, alimentação é identidade, a ação e a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Gente, alimento, gastronomia é identidade, é memória e representa os grupos formadores da sociedade brasileira, representa a história do nosso país. Nós somos o que nós comemos, isso é um reflexo das ações históricas, de diversos séculos de ações históricas. Gente, eu coloquei aqui uma bibliografia pequenininha do que eu usei aqui, depois se vocês quiserem eu posso colocar no chat, tá? Deixa eu parar aqui a compartilhação. Gente, eu não estou conseguindo nem parar de compartilhar, olha que bonito, ele está bem louco meu computador aqui. Voltei. E, gente, eu não consegui ver as perguntas, então se vocês tiverem, talvez a Lívia faça as perguntas para mim. Não consegui nem abrir mais PowerPoint para copiar. Ficou louco meu computador. Louco. Cíntia, olha, a gente tem muitos comentários, então já deixo aqui os minutinhos finais para quem quiser fazer suas perguntas. Todo mundo agradecendo, indicando aqui. Eu vou colocar... Gente, eu falei muito rápido, porque eu estava desesperada que nem ia dar tempo. Eu estou tentando... Nossa, acho que a mensagem é muito grande. Eu estava tentando colar a bibliografia aqui. Gilmar levantou a mão. Gilmar, se você puder encaminhar essa pergunta aqui no chat, aí a gente já indica para... Não estou conseguindo copiar mesmo, que saco. Estou perguntando as suas redes sociais, Cíntia. A minha rede... Gilmar, você é o Gilmar que eu conheço? Estou para perguntar desde a outra vez. Não cola. Acho que foi agora, peraí. Foi, peraí, deixa eu só mandar para vocês o... peraí, eu quero mandar para todos. Aqui, como que eu mando agora no chat? Vamos ver se vai assim. Foi. Então, gente, eu tô no Instagram, eu não lembro como eu tô. Eu acho que é Cíntia Gama Olan, tudo junto. Vocês dão um tempo para eu olhar no meu celular, porque eu não sei quem eu sou no Instagram? Posso pesquisar aqui também, Cíntia. Mas eu acho que é isso. É isso. Vou encaminhar aqui. Então sou isso. Isso mesmo. Encontrei aqui. Isso, sou eu. Que louco. Pessoal comentando que foi sua aluna, a Caroline comentando que foi sua aluna.
Ah, tá. Oi, gente. Gilmar está perguntando se essa aula poderia ser transformada num curso. Gente, na verdade, eu despiroquei. Quando eu tava... Essa aula ela é derivada de um curso, que é um curso de uma semana, por isso que eu tive que ir cortando coisa, cortando. Eu gostaria muito de dar esse curso e eu gostaria muito de falar da história do açúcar. A história do açúcar, que é uma das coisas mais interessantes que tem no mundo e no Brasil. Nossa, isso, eu ia falar disso hoje, aí eu falei, não vai dar. Vai ficar muito, muito louco o negócio. Mas tem muita coisa, gente, tem muita coisa. Ah, obrigada, minhas alunas da FMU. Seus fãs estão todos aqui, Cíntia. Eu vou aproveitar, então, para fazer uma pergunta. Cíntia, quando você comentou sobre a relação da domesticação do trigo, né, a relação do clima, pensando um pouco em termos de circulação, Europa, Oriente, Brasil, como que a gente pode pensar em termos de conceito, quando você estuda a história da alimentação, o termo de apropriação, né? A gente pensa em apropriação alimentar, qual que seria a melhor nomenclatura para olhar esses trânsitos de cultura, de domesticação alimentar? Como que você enxerga isso? Na verdade, assim, eu acho que para mim é aquilo, a alimentação é cultura. Uhum. Do mesmo jeito que a cultura, ela circula, que você tem as trocas culturais, os alimentos estão circulando. E eu gosto muito do trabalho do Máximo Montanari, no que diz respeito a essa questão de alimento como cultura, porque o que você come mostra de que época você é, de que momento você é, como você vive. E, gente, não tem jeito, porque alimento é bem comercial. Alimento, se a gente pega antes do período da monetarização, antes da criação da dracma grega, né, da moeda em Atenas, o alimento é a moeda. Então, o alimento, ele é feito para circular, no fundo, ele é um meio de troca, ele é um meio de comunicação, ele tem valor monetário, tanto é que a gente percebe hoje, a Bolsa de Valores, gente, dependendo do preço da soja, o que está acontecendo, vai subindo e vai descendo. E essa soja está no Brasil indexada pela China. Então, assim, o alimento é cultural, o alimento é monetário. O alimento, ele é quase, assim, ele é predestinado para circular. Agora, toda a questão é como ele circula, com qual objetivo ele circula, por que que ele circula, e quais são os mecanismos para um povo aceitar esse alimento ou não. É quase como se um alimento tivesse um momento certo para chegar em casa, em cada cultura. Vou dar um exemplo para vocês. Sushi e sashimi já tem em São Paulo desde a década de 60. Só que na década de 60, na década de 70, na década de 80, não era legal. Então, não pegava. O difícil é você entender o que acontece culturalmente com um povo para de uma hora para outra dar um declique e aquele alimento ser aceito e ser retomado, reinterpretado e reutilizado por uma cultura, como aconteceu a partir da década de 90, né? E vira moda, vira mais moda do que pizza, entendeu? Então, é assim, se você falava que você comia sushi há 50 anos atrás, você era um louco, você era hippie, era isso. Hoje as crianças em São Paulo nascem comendo sushi. Né? Então, o grande legal, e que não tem explicação, pelo menos eu nunca achei, é o que dá o declique para uma hora um alimento colar com aquela sociedade e eles andarem junto e funcionar. Né? Porque é isso, o que foi o declique? Aqui, quando eu estou falando do trigo no Brasil, tudo isso, a gente consegue entender o que é declique, é uma forçação de barra. A gente quer comer pão, a gente quer comer pão e a gente quer comer pão branco, a gente quer comer pão, a gente quer comer pão branco. Então, é uma forçação de barra para o trigo entrar, é uma forçação de barra para produzir vinho, é uma forçação de barra para produzir azeite. E vai, né? A gente produz. Mas qual que é o declique, né, de uma hora? A Nilda está falando marketing, mas não é na história inteira que tem marketing. Né? Marketing é uma coisa recente. E eu nunca fiquei vendo propaganda na TV de comer sushi. Eu vejo mais propaganda para comer miojo. Por exemplo, Sazon, tudo isso. Mas você tem uma questão financeira também. Mas você pode investir o dinheiro que você quiser. Se a sociedade não quer, não quer. Não sei se vocês lembram que teve uma época todo mundo investindo e vamos fazer carne de avestruz no Brasil. Gastou uma grana pra caramba. Fizeram avestruz, colocaram propaganda. Não rolou.
né? Teve um outro problema que foi, vamos começar a produzir escargot no Brasil, porque vai rolar. Não rolou. Não rolou. E a gente tem problema agora de um monte de escargot abandonado no interior de São Paulo, que está comendo todos os alface, aí você tem problema na plantação de alface, né? E tem uma coisa curiosa, né, Cíntia, que parece que os hábitos alimentares, eles são os que a gente tem mais resistência de transformar. A gente é mais conservador com os hábitos alimentares do que com a vestimenta, com qualquer outra transformação cultural, né? Sim. A gente tem uma resistência aí eu fico pensando, bom, o que mais dentro da cultura se revoluciona? Eu acho que o que menos são os hábitos. A gente está sempre hábito alimentar, a tradição, né? Isso é muito exatamente. Interessante. E tem alguém aqui, o Dani, não sei se é Daniel ou Daniele, porque não está aparecendo tudo, que está falando do Bourdieu. Bourdieu trata muito dessa questão, essa questão do gosto de classe, Daniele, essa questão do gosto de classe, né? Que às vezes eu dou um exemplo, não tem jeito, você nasce numa classe social, num grupo, você é formatado por aquele gosto social. Durante a sua vida, você altera o seu nível social, mas você não perde a formatação daquele gosto. Aí você vê jogador de futebol. O cara tem todo o dinheiro do cosmos, mas quando ele vai se reunir com os amigos, ele vai fazer aquele baita churras que todos nós mortais, né, desse nível social é o que a gente faz. Só que se ele já tivesse nascido em outro nível social, ele teria um outro gosto de classe que foi formatado nele. Então, Bourdieu, para analisar a história da alimentação, padrão de gosto, tudo, é super legal, Daniele. Eu vou fazer uma pergunta que veio aqui, Cíntia, do Jumar, que é: o que sabemos sobre o uso do cacau pelos povos do norte do Brasil? Se tem algum indício sobre o uso como chocolate? Não como chocolate, tá? Isso é América Central, mas o cacau ele é nativo da Amazônia, da Baixa Amazônia. Então a gente sabe que tem cacau na Amazônia, tá? Só que ele era usado, a polpa do cacau, como fruto, aquela partezinha branca que é açúcar. Eles não faziam torra de cacau, não faziam secagem de cacau, e eles vão consumir como bebida a polpa do cacau. Perfeito. Bom, gente, acho que pela hora e pela quantidade de informações e pelos fusos também, né, Cíntia? A gente já pode ir se encaminhando para o final. Agradecer imensamente, Cíntia, essa palestra que foi, mais uma vez, sensacional. Lembrar a todos que semana que vem teremos a palestra do professor Ives rolando na quarta-feira, e vai ser super interessante. A palestra intitulada Os Bárbaros Europeus no Japão. Então, ele vai trazer muito essa troca dos portugueses no território japonês, intercâmbios tecnológicos, religiosos, artísticos, alimentares. Então, não percam, eu vou deixar aqui no chat o link para vocês se inscreverem. E agradecer mais uma vez vocês que ficaram aqui com a gente nessa véspera de feriado, para quem está aqui no Brasil, ficaram até o final conosco. E agradecer mais uma vez a Ana Cristina Moltella, nossa coordenadora de cursos, que faz com que tudo isso aconteça, e a Cíntia por essa parceria maravilhosa. Obrigada, Cíntia. A última palavra é sua. Obrigada, gente. Obrigada aí pelos agradecimentos. E vamos que vamos. Depois a gente vê o que a gente organiza aqui para a próxima, porque pelo jeito vocês gostaram dessa questão de cozinha nacional aí, gente. Vamos fazer. Obrigadão, pessoal. Bom descanso para todo mundo. Bom feriado, viu? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite.